Vamos falar um pouquinho então de kata, porque eu vejo pessoas ainda menosprezando a importância desse recurso didático, que é algo fundamental, principalmente na cultura japonesa, né? O kata, ele tem um papel muito, muito importante em qualquer arte, em qualquer, vamos dizer, qualquer kung fu da cultura japonesa. Né? E se você pudesse aprofundar mais, né, para que as pessoas aqui que estão nos ouvindo possa entender melhor a sua visão com relação a isso, que é uma visão que você sabe, a gente conversa muito e eu concordo plenamente. Então, mas ninguém melhor do que você para colocar essa visão, para que as pessoas possam, inclusive, tirar melhor proveito, né? Porque muitas vezes, o que a gente ouve? Que kata é uma luta imaginária, né? Contra vários adversários, né? Ou contra uma luta com adversários imaginários, que eu acho que pode ser um excelente ponto de partida, porque está mostrando que esse kata ele tem que ter presente a marcialidade. Não é uma coreografia de dança ou coisa assim. Ele tem que ter a marcialidade. Mas há muito mais coisa do que isso. E como que uma pessoa, um praticante de Aikido, por exemplo, pode tirar proveito, né, do kata? Né? Então, isso eu acho que seria interessante se colocar para que as pessoas possam entender melhor como isso acontece e, a partir dessa experiência específica no Aikido, tirar proveito um artista marcial em geral. Porque as pessoas, né, nós temos, no começo aqui eu falei da referência de quem apresentou o boneco de madeira, que foi Bruce Lee, e num determinado momento há um recorte onde se fala que Bruce Lee chamava o kata de morte vertical. Por quê? Porque ele ficava nessa questão do bonitinho que você se referiu. Então, aparentemente, parece uma crítica ao kata, mas não é uma crítica, não é ao kata. A prática. A prática ou a abordagem que se está dando. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho sobre a sua impressão com relação a esse tema, que eu sei que vai longe. Né? Então, mas vamos colocar pelo menos o que dá para a conversa de hoje. Estava conversando essa semana com o Sifu, me permita. Eu vi o Mário Quintana falando, e ele falou assim: dizem que poesia é fuga do real, fuga da realidade. E aí, eu não vou, nem gostaria de, né, mas mais ou menos o que ele disse é: para mim, a poesia, que é um instrumento, o sistema dele, é a forma de entender melhor o meu mundo, o mundo do outro e talvez outros mundos. Para ele, é o sistema de entender a realidade, é a linguagem dele de entender a realidade, não de fugir da realidade, mas de entendê-la mesmo, com profundidade, com olhares outros. E eu acho isso de uma profundidade gigante. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou, por exemplo, no boneco, eu encontrei elementos que a prática do kata, por ele mesmo, não haviam me provocado, eu fiquei maravilhado. Porque as questões que a prática... São 6 movimentos, né? A lateralidade e a profundidade, né? Que cada braço vai ter, mais a perna, e cada um desses elementos é uma riqueza que o Sifu fez um curso inteiro para ser simples, né? E como o Sifu falou, deu muito trabalho para ser polido no sentido de estar claro, tá tão claro porque está polido, bem trabalhado. Então, com essas referências claras, eu pude encontrar perguntas no meu estudo que eu não havia encontrado antes. Então, eu encontrei no sistema, nos katas, no estudo, nos trabalhos, tanto de espada como no corpo a corpo, taijitsu que chama,
as respostas àquilo, mas me deu trabalho, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Me provocou voltar à raiz mesma da arte, ao fundamento da arte. E isso me deixou muito, muito feliz. Por quê? Porque eu não fui buscar validade num octógono. Porque não é nem daí e nem para aí a minha arte. Não vem nem daí e nem é nesse o sentido dela. Então, se eu for esperar validade num octógono, funciona ou não funciona, eu já fugi do assunto, entendeu? Não é a minha conversa. Ao contrário, eu encontrei soluções, e aí, o ponto, estratégicas. Porque a gente ouve muito falar, e Aikido é um dos top de linha desse discurso. A arte marcial não é só pancadaria, não é só soco, não é só defesa, não é luta, tem muito mais. A grande questão é, você entregou pelo menos a arte marcial, que é só o básico, como você está, pelo menos isso você fez? Ou, se isso é tão sem importância, o outro, que é o desenvolvimento humano, a espiritualidade, tudo, você está apresentando isso e entregando para quem está te procurando? Eu não vejo isso. Entendeu? E isso é muito grave no meu modo de ver, porque são apelos que têm que ser atendidos. Se você está dizendo não é só arte marcial, quer dizer que a arte marcial é a base. E como é. Aikido, arte marcial é a base. Mas que é arte marcial? Como se for estar falando, um Kung Fu, ou seja, um trabalho altamente refinado de desenvolvimento humano, com elementos estratégicos, de combate simbólico, como o Sifu fala. Que é como o sistema do Mário Quintana estava falando. Para ele, a poesia. No nosso caso, o Aikido. Uma visão de mundo, no nosso caso, uma visão estratégica de relação marcial, corporal, que tem que ter a sua lógica marcial, não a sua coreografia só por ela mesma. Porque para fazer amizade, andar com um bom coração, qualquer jogo de baralho faz isso. Não é por causa do Aikido que você está fazendo amigos. Não é por causa do Aikido que você está evoluindo. É porque você tem essa intenção. E aí você vai no Aikido... Não tem nada a ver com o Aikido isso. Né? Então, para que seja do Aikido, você está se aprimorando como ser humano, tendo tanto a referência de arte marcial clássica como de desenvolvimento humano, parte... da onde você quiser, no meu modo de ver, da onde você puder, no meu modo de ver da arte marcial. E aí, quando você sai no elemento kata por ele mesmo, você mata, e o Bruce Lee está, no meu modo de ver, perfeitamente correto em dizer ou criticar que isso é prática morta. Porque ele, por ele mesmo, não oferece nada mais do que coreografia, movimento. Então não adianta fazer cara feia, gritar que nem samurai, e fazer caricatura de movimento, porque não é para isso que ele foi desenvolvido. O que está por trás daquilo que você tem que encontrar. O que rege aquilo e como aquilo é regido desde tecnicamente até culturalmente, filosoficamente, espiritualmente, mas parte de você encontrar a guarda aberta, explorar a guarda aberta, saber o que é uma guarda fechada, uma guarda aberta, um equilíbrio, um desequilíbrio, identificar isso, conseguir explorar isso, e no nosso caso fazer Aiki com isso. Aikido no sentido de tanto explorar isso como dissolver e promover, como o fundador dizia, o despertar da consciência da estupidez da agressão do outro. Então, entende como é profundo isso? Porque não é, me faz o favor, ataca aqui que você vai ver quando eu defender aqui. Então eu não estou usando a sua força para mostrar como você foi estúpido. Eu estou pedindo favor para você fazer a coreografia comigo. Tudo bem, como o Sifu falou no começo. Mas em algum momento isso tem que evoluir. Para onde? Eu adoro isso quando o Sifu fala no Kung Fu, não faço a menor ideia. Eu não sei, porque o Kung Fu é seu. O Aikido é seu. Então, como você vai sair... O problema é ficar nisso. Né? Ficar nisso, que o Sifu... O fundador disse que no Aikido não tem kata, tem waza.